Boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão conosco aqui para mais um giro. Eu sou Alexandra Garcia, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Atuo no programa de pós-graduação em Educação, PROPED-UERJ, no programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores. Este é o nosso 7º encontro do Giro, e é uma alegria para a gente hoje estar contando com as parcerias que vem compondo bons encontros, como nos inspira a sentir pensar Spinoza, e que com isso possamos ampliar os debates e redes entre pesquisadores e instituições, pensando com as narrativas aquilo que movimenta nossas ações e afetos em nossas pesquisas. O Giro, esse ciclo de conversas internacionais em torno das narrativas na pesquisa e na formação, é uma ação que nasce do projeto Diálogos Escolas e Universidade, os saberes e os processos de formação docente na produção dos currículos nos cotidianos, que coordeno na UERJ, e que é desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho, no contexto do programa CapSprint UERJ, como uma das ações de internacionalização. Para que tenhamos conversas sempre profícuas, né, envolvendo pesquisadores de diferentes países, estamos contando na organização do Giro com os colegas aqui presentes, professora doutora Maria Alfredo Moreira e professora doutora Tereza Sarmento, ambas da Universidade do Minho, o professor Antônio Carlos Amorim, que é da Unicamp, e a professora Graça Reis, que representa o Fórum de Pesquisa Narrativa no Brasil, é professora da UFRJ, e que pede para justificar sua ausência hoje, porque ela está numa banca de titular de uma colega. Esse encontro de hoje ele será coordenado pela professora Maria Tereza Sarmento e contará com a presença dos professores Elsa Lechner, do SES Coimbra, e do professor Hervé Breton, da Université de colegas aqui presentes. Eu já agradeço imensamente aos professores por entrarem na roda para essa conversa conosco. Hoje, no Brasil, o investimento que temos feito no campo das pesquisas com narrativas vem se ampliando e explorando interfaces com outras abordagens e perspectivas que guardam aproximações e afinidades epistemológicas e políticas, sobretudo quando pensamos as questões metodológicas, quando pensamos por quê, para quê e com quem pesquisamos na educação. Um desses campos, do qual faço parte, é o das pesquisas com os cotidianos, que vem investigando processos de formação e saberes docentes e os conhecimentos produzidos com os currículos nos cotidianos das escolas e dos cursos de formação de professores. Feita essa primeira apresentação, eu passo agora, então, a palavra à professora Maria Tereza, que conduzirá a conversa dessa tarde de hoje. A professora Maria Tereza é professora auxiliar da Universidade do Minho, e também agradeço a ela pela organização desse encontro. Professora Maria Tereza. Então, muito boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez no Giro, na conversa. Esta parte inicial, eu, por respeito ao professor Hervé, vou mesmo falar em francês, apesar de não ser necessário, porque pus o aplicativo, mas já que fiz o esforço também pela tradução, agora, por respeito ao professor, eu vou fazer as minhas tentativas de falar em francês. Cher professeur Hervé, cher docteur professeur Elsa, c'est un plaisir d'être ici dans cette session avec vous et avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes certains que ce sera une formation très, très enrichissante. L'utilisation de la langue française n'étant pas très correcte, je m'appuierai tout au long de la session sur les services de notre traducteur. Je remercie d'être avec vous. Je remercie d'être avec nous.
Comme convenu, le professeur Hervé passera le premier appel. Donc, je procède à une brève présentation en portugais et immédiatement, le professeur, voulez-vous, s'il vous plaît, commencer votre récit? J'apprécie que chacun des orateurs indique un test, son test, afin que nous puissions le mettre à la disposition de tous les participants à cette session. Bom, passo então agora a apresentar o professor Hervé, apresentar para quem ainda não conhece o professor Hervé. Eu penso que as pessoas que trabalham na área dos métodos autobiográficos têm com certeza já contactado com o professor Hervé através dos seus escritos. O professor Hervé é doutorado em Educação e é professor em Ciências de Educação e de Formação na Universidade de Tours, em França. É membro de várias equipas de investigação, salientando-se a Educação Ethics, Health, a ética na educação para a saúde. A sua investigação, na área da investigação, o professor Hervé tem questionado e examinado os efeitos da experiência de narração e descrição nos processos de aprendizagem ao longo da vida e na formalização do conhecimento experiencial. O professor apoia a investigação-ação no campo da educação de adultos, concretamente as práticas narrativas na educação e formação de adultos, os conhecimentos e competências narrativas, a investigação biográfica nos domínios da educação e formação de adultos, a aprendizagem informal, o trabalho, a saúde e os cuidados. O professor Hervé está também integrado em associações de métodos autobiográficos, em redes internacionais e tem um conjunto extremamente considerável de publicações em revistas científicas e em livros. Professeur, merci beaucoup pour votre communication et vous avez déjà 30 minutes pour faire ça. Très bien. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je fais juste un test pour savoir si ça fonctionne. Tout va bien? Bon, ok. Je vais commencer déjà pour... je suis très honoré d'être invité dans le Giro. Alors, je découvre un peu le Giro, mais très honoré d'être invité dans un groupe de recherche. Alors, c'est sur les récits et de le comprendre dans une dimension internationale. Donc, merci à Madame Sarmento pour l'invitation, et puis très honoré de vous rencontrer, Madame Lechner, n'est-ce pas? J'espère qu'on va pouvoir ouvrir des perspectives de coopération pour la suite. Je remercierai aussi Madame Camila Alves qui a relu mon support en portugais brésilien, je crois. Et puis je salue Madame Laetitia Renaud qui m'a un peu accompagné dans la dynamique de vos travaux. Donc moi, en fait, je vais dire quelques mots pour me présenter, et puis ensuite, j'ai prévu un support, mais bon, si le temps est trop court, j'irai assez vite, mais peut-être pour situer, parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant de centrer sur la question des récits, en fait, pour plusieurs raisons que j'essaierai de spécifier. Mais parce que, alors, de mon point de vue, c'est intéressant parce que j'ai fait ma thèse avec un professeur que je pense beaucoup de gens dans la salle connaissent, qui est le professeur Gaston Pinault.
qui est un des fondateurs de ce qu'on appelle les histoires de vie en formation, donc qui pratique en fait dans le champ de l'éducation des adultes une approche en fait de la formation par les récits, et pas par n'importe quel récit, puisque ce sont les récits de vie. Donc on pourrait dire les narrations du vécu, mais qui prennent en compte la longue durée de l'expérience. Et j'ai beaucoup pratiqué avec le professeur Pinault dans des groupes, et c'est vrai que tout autant je dirais qu'il est possible de constater expérientiellement les effets générés par la pratique du récit dans des collectifs, tout autant la mise en œuvre de recherches pour comprendre les effets générés en termes de formation au sein de ces collectifs, je dirais que ces recherches ont encore des champs à explorer. Donc ça, c'est mon premier ancrage en termes de recherche. J'ai commencé en 98 par la pratique autour des histoires de vie, et puis progressivement, je l'ai mobilisé en tant que méthode de recherche en sciences sociales. Mais j'ai aussi compagnonné pendant plusieurs années avec un auteur dont je parlerai, qui est Pierre Vermersch, qui lui a travaillé sur les approches de la description de l'expérience. Et ce qui m'a beaucoup troublé pendant une très longue partie de mon parcours, c'est que je dirais les courants de recherche qui mobilisent le récit de vie et ceux qui pratiquaient et qui pratiquent la description du vécu, donc ce qui s'est appelé ensuite avec les courants de la phénoménologie, on dit les entretiens microphénoménologiques, étaient presque deux paradigmes distincts. Et une partie de mon travail a été de chercher à montrer qu'en fait, quand on s'intéresse à la mise en mots de l'expérience, il est difficile de différencier ce qui relève de la narration et ce qui relève de la description. Et donc, je vais essayer de montrer, dans les minutes qui restent, en quoi, finalement, on peut faire des liens et des croisements entre les pratiques de récit de vie et les pratiques de description située. Voilà. C'est à peu près ça ce à quoi je me suis, je dirais, agrippé, en fait. Si on dit que quand on est en recherche, on s'agrippe à des objets pendant les 5 ou 7 années précédentes. Alors, pour faire ça, je vais passer il est possible peut-être que je puisse projeter mon support si je fais partage d'écran, hein, imagine. Sim, sim, com certeza. Ouais, ok. Voilà. Alors, attendez, il faudrait que je... Voilà. Ok. Donc, voilà. Je vais aller... Donc, c'est un peu la trajectoire que je vais suivre dans la présentation, en fait. Bon, il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez vite. Simplement, voilà, ma première diapositive, c'est simplement pour rappeler que dans les comment dire, dans les recherches en fait, j'ai essayé pour commencer de resituer la tradition qui mobilise les approches du récit en sciences sociales. On les avait situées notamment dans un colloque qu'on a organisé à Tours en 2018, en lien avec l'ouvrage de Thomas Esnaniecki,
qui s'appelle Le paysan polonais. On dit dans le monde francophone que c'est un des premiers ouvrages dans la recherche qualitative qui a mobilisé le récit de vie pour collecter des données, en fait. Et ce que j'ai essayé de mettre dans les dates qui sont ici, qui commencent avec 18, ensuite j'ai essayé de faire une chronologie nécessairement incomplète, des ouvrages qui ont un petit peu jalonné, on pourrait dire, l'émergence d'une pratique autour des récits de vie en tant que mode d'enquête. Et également, par exemple, je pense au rapport de Finger, qui était un chercheur qui a été à l'Université de Genève avec Dominicé et Josso, ou Berthaud en France, les ouvrages qui sont venus interroger presque sur un plan épistémologique ou méthodologique le type de données générées par ces formes d'enquête et les connaissances qui potentiellement en résultent. Je dirais que ce que montre aussi cette diapositive, c'est l'échange constant et peut-être les débats entre une approche du récit qui vise la constitution de données, en fait, et une approche du récit qui a toujours été défendue, notamment par Pinault, Gaston Pinault, qui est le récit comme moyen de formation, en fait. Donc, qui situe la pratique du récit dans une perspective herméneutique pour penser la formation de soi et l'éducation des adultes. Ce que j'ai indiqué ici, c'est la manière dont on pratique avec des groupes et de la manière dont on mobilise les approches narratives, et notamment le récit de vie, à Tours, hein, dans le cadre de nos formations. Je dirais simplement que c'est surtout pour rappeler que, avant d'aller sur la question de la recherche, il y a des traditions assez vivantes et même très dynamiques en France, mais également en Suisse, qui ont, je dirais, presque préservé une modalité de formation et un travail concret par les récits pour travailler avec des adultes dans le cadre même de formation certifiante de type master. À Tours, on a une option qui fait 25 heures qui est centrée sur les pratiques narratives. On a aussi un diplôme qui fait 150 heures et qui s'appelle Histoire de vie en recherche et formation. Et je pense au diplôme qui est proposé par l'Université de Fribourg en Suisse, qui est coordonné par Michel Aladev-Jones, et qui est un CAS, en fait, un certificat qui a été créé par j'ai oublié son nom, mais qui propose la même certification autour des récits de vie pour penser l'éducation et la formation. Voilà. Là, alors, je vais rentrer un peu plus dans l'objet de ce que je vais présenter concernant les recherches sur les récits. Je vais partir de l'ouvrage que j'ai publié en février 2022, donc cette année, que j'ai appelé l'enquête narrative, et en fait qui interroge les pratiques du récit. Et je dirais, les pratiques du récit, dans cet ouvrage, sont interrogées à partir d'une première notion qui a été forgée notamment par Jean-Michel Baudouin dans son ouvrage L'épreuve autobiographique chez Peter Lang, qui s'appelle le régime cinétique des textes. Alors, comment Baudouin définit le régime cinétique d'un texte? On pourrait dire c'est la vitesse du temps vécu dans le récit. Donc, je donne un exemple simple. Si je fais le récit de ma vie qui maintenant a une durée de 51 ans et que j'ai pour cela 1 heure, je vais devoir
opté pour une cinétique très rapide du récit, puisqu'il va falloir que je compresse 51 années d'existence dans un format de 60 minutes. Par contre, si je fais la narration d'une heure qui m'a interpellé dans cette journée d'aujourd'hui et que j'ai pour cela 30 minutes, on voit bien que je vais avoir beaucoup plus de temps et donc que la vitesse de l'expérience vécue dans le récit sera plus lente, avec pour effet potentiellement que plus de détails peuvent rentrer dans la mise en mots, peut-être plus de dimensions de l'expérience peuvent être exprimées, peut-être même que certains phénomènes vont trouver une place dans le récit, alors que dans le cadre du récit de vie, j'aurai un phénomène de lissage du fait de l'effet de compression par la mise en mots pour que la durée tienne dans le format, si je puis dire. Donc, c'est ça que j'ai voulu examiner. Alors, j'essaierai de montrer peut-être les intérêts que peut générer cette attention en fait à la forme des récits, à la vitesse cinétique du texte et aussi aux recherches que ça ouvre sur les procédés de composition en fait du récit, procédés de composition qui peuvent varier selon que la durée est longue ou plus courte lors de la mise en mots. Alors pour ça, je vais proposer une petite définition que j'ai extraite d'un ouvrage de Claude Brémond, qui est un chercheur français qui travaille en narratologie. Alors je lis la définition. Tout récit consiste en un discours intégrant une succession d'événements humains dans l'unité d'une même action. Donc là, en fait, on retrouve un peu, on retrouve presque la théorie de Ricoeur, hein, quand Ricoeur dit que la mise en intrigue, c'est la conjugaison de deux opérations qui sont la temporalisation de l'expérience et la configuration du vécu, c'est-à-dire le récit consiste en une succession d'événements, donc on pourrait dire pour le narrateur, l'identification de moments marquants dans le cours de l'existence qui se trouvent ordonnés chronologiquement. Alors, on pourrait dire dans cette définition que pour qu'il y ait récit, il faut qu'il y ait succession d'événements, il faut qu'il y ait déroulement du temps. Brémond ajoute, quand il n'y a pas succession, il n'y a pas de récit. Donc, on pourrait dire quand le temps est stoppé, quand on a un récit qui est hors temps, ou quand on a une mise en mots qui est hors temps, on sort de la narration, mais il ajoute, par exemple, il y a description. Alors, ça, c'est quand même une hypothèse qui est intéressante pour la recherche narrative. C'est l'idée peut-être qu'il y aurait la possibilité de procéder à une mise en mots de l'expérience. Haveria a possibilidade de colocar em palavras a experiência sans qu'il y ait sem que déroulement haja temporel. desenrolar temporal. Alors, je reviendrai sur cette Voltarei a falar hypothèse. a respeito desta hipótese. Enfin, je reviens, mais je vais le traiter maintenant. Mas eu gostaria de abordar agora Parce que dans les théories esse de ponto, la pois nas description, teorias da descrição, il est entendu, en fait, si, je dirais d'une manière simple, je peux eu diria décrire un modo objet simples, é possível, eu posso descrever um objeto pour la bonne raison que l'objet a une existence qui est potentiellement non temporalisée. O objeto tem uma existência que potencialmente não é temporalizada. Mais si je procède à la mise Mas en mots de mon expérience, se eu
colocar a minha experiência em palavras, il est beaucoup moins certain que je puisse procéder à une expérience, une description é pour une menos mise en mots qui ne certo soit pas que eu temporalisée. possa proceder a uma descrição para uma colocação em palavras que não seja temporalizada. Donc la conséquence de cette idée, Portanto, a consequência dessa ideia c'est qu'en fait, il y a pas de é différence que, de nature entre la na narration et la realidade, description, não há diferença de natureza entre a narração e a descrição, mais il y a une différence de vitesse. mas existe uma diferença de velocidade Qui pourrait être matérialisée dans le que poderia dans le estar la définition ci-dessous. materializada na definição. Donc je l'ai présenté de manière schématique, hein. Eu apresentei isso de um modo esquemático, Mais l'idée, c'est que, ce que j'ai essayé de montrer, donc il y a o que eu le tentei vécu de mostrar référence, é que existe uma vivência de referências donc le vécu de référence, c'est l'expérience vécue qui va être e mise é a en mots. experiência vivida que será transmitida em palavras. Et ce qui est désigné par le vécu narré, E o que é designado pela vivência narrada ou c'est le relatada discours, le texte qui résulte de la é narration. o discurso, texto que resulta da narração. Donc, j'ai essayé de schématiser de manière un Eu peu tentei esquematizar grossière. de uma forma mais grosseira, En disant peut-être que quand le vécu de dizendo que référence dépasse très quando largement a le vécu narré, vivência da referência ultrapassa em grande escala a vivência do que é narrado, do que é relatado, le récit s'oriente vers une perspective biographique, a narrativa se orienta então para uma perspectiva biográfica, mais que si on inverse le ratio et que mas se nós invertermos a proporção le temps alloué à la mise en mots est supérieur au temps vécu, e o tempo dedicado à colocação em palavras for superior ao tempo vivido, on s'oriente vers une description potentiellement microphénoménologique. então nós nos orientamos para uma descrição microfenomenológica. Donc, je vais faire quand même Bem, un essai de définition de ce qu'on eu pourrait vou tentar definir caractériser par la description. o que poderíamos caracterizar como descrição. Alors, je vais même le faire excusez-moi, je vais le faire en E commençant par vou la fazer narration, en fait. isso começando pela narração. Donc là, j'ai pris la définition proposée par Aqui Ricoeur. mostro a definição proposta por Ricoeur, Donc, dont j'ai parlé déjà il y a quelques minutes. e já falei a respeito dele, já mencionei há alguns minutos. Hein, donc, je lis la définition. L'acte de mise Vou en ler a intrigue definição. combine dans des proportions O ato variables de deux construir o dimensions enredo combina temporelles. em proporções variáveis duas dimensões temporais, L'une chronologique, l'autre non uma chronologique. cronológica, a outra não cronológica. Donc, la dimension chronologique, Portanto, a dimensão cronológica c'est ce que Ricoeur désigne par la é o forme que épisodique du récit. Ricoeur designa como a forma episódica da narrativa. C'est-à-dire, c'est la succession Ou des seja, événements advenant dans le temps. a sucessão dos eventos que ocorrem no tempo. Mais la configuration de l'expérience dans le Mas a récit, configuração da experiência na narrativa ce sont les associations logiques que le narrateur são fait as associações lógicas feitas pelo narrador entre les événements vécus
entre os eventos ou acontecimentos vivenciados. Ces associations étant fondées sur un Estas principe que Ricoeur dit de associações vraisemblance. estão baseadas num princípio da verossimilhança, como diz Ricoeur. Et ce sont ces associations qui E são qui essas transforment en fait associações l'épisodique en que logique. transformam o episódico no lógico. Et donc, en fait, la succession en E histoire. assim, na realidade, na associação em história. Alors là, on est en fait sur une théorie qui dit que Estamos aqui falando de uma teoria qu'en fait, le narrateur, que il diz interprète que, na realidade, o narrador interpreta les événements qui lui adviennent os eventos, os acontecimentos qui que lhe les ocorrem, intègre dans une forme de récit qui participe de la ele os compréhension de son existence. integra numa forma de relato que participa da compreensão de sua existência. Alors, on peut regarder ce que génère en termes Podemos d'effet observar de formation, o que isso le travail narratif chez les produz adultes. em termos de formação, esse trabalho de narração dos adultos. Mais la description a pour effet Porém, a on pourrait dire, descrição d'interrompre tem como ou de efeito modérer le travail de de configuration. interromper ou moderar o trabalho de uma configuração. Hein, c'est la définition que propose É a Nathalie Depraz. definição proposta por Nathalie Depraz. D'écrire, c'est mettre en jeu la formulation des causes du Descrever phénomène é colocar em jogo a formulação das causas dos fenômenos en faveur du compte-rendu de ce qui est remarqué. em favor de um relato do que é notado. Alors, méthodologiquement, Do ponto de vista metodológico, et ça a été, je pense, bien documenté par Pierre Vermeer, isso foi bem documentado por Pierre Vermeer, a meu ver. c'est-à-dire quand on incite quelqu'un au cours Ou de la seja, narration à ralentir, quando se incita alguém que está narrando a desacelerar, à s'arrêter sur un moment, que a pessoa pare ou se detenha num determinado momento, éventuellement à prendre en compte différents aspects de e l'expérience eventualmente leve em consideração vários aspectos da experiência qui peuvent alors passer au langage. que então podem ser transmitidos pela linguagem. Il y a un phénomène qui est généré, qui est celui de réinterroger en fait les dimensions configurées du récit. Fenômeno que é aquele de reinterrogar as dimensões configuradas da narrativa. Je fais juste une brève ici pour signaler que l'ouvrage de Pierre Vermeer a été traduit en portugais. Essa obra de Pierre Vermeer foi traduzida para o português. Et qu'il est téléchargeable sur le site de la Fondation Carlos Chagas à São Pode-se Paulo. fazer também o download da obra através do site da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo. Il a été publié dans le cadre de la chaire UNESCO, qui est portée par la Fondation Chagas. Também na cátedra da UNESCO, levada pela Fundação Carlos Chagas também. Et si je reste sur cette question de la description, pour la situer par rapport à l'exploration du vécu, tivermos nessa questão da descrição para citá-la com relação ao que é vivenciado, c'est pour signaler les travaux de recherche qui ont été faits dans ce domaine de la description du vécu. Assinalar as obras de pesquisa que foram realizadas nesse campo da descrição. Et qui permettent en fait de faire rentrer des dimensions dans le récit. Permitem introduzir dimensões no relato qui parfois ont une portion qui est mince dans les récits, une portion réduite. Tem uma porção, uma parte reduzida nos relatos de vida. Alors, quelles sont ces dimensions? Quais são essas dimensões? On pourrait dire la description permet, par exemple, de décrire les du corps.
A descrição permite les vécus du corps, transmitir as experiências do corpo, les phénomènes ambientiels, os fenômenos ligados ao ambiente, ce qui relève de la vie sensible. e tudo que é da ordem da vida sensível. Donc, toute une part de l'expérience Portanto, vécue incorporée toda uma parte da experiência vivida incorporada, qui suppose, en fait, pour qu'ils accèdent dans le récit, presque des procédés singuliers qui sont des procédés de description. pressupõe procedimentos singulares que são procedimentos de descrição para que sejam aceitos na narrativa. Et c'est ce que j'ai essayé de... Enfin, c'est ce qui est désigné dans cette diapositive par les 1, 2, 3, Então, 4, 5, nesta 6. imagem, isso está sendo designado através dos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. C'est presque la modalité mise en forme par Vermeer Praticamente a modalidade que foi formatada por Vermeer pour inviter au cours d'un entretien narratif à rentrer dans un régime de description para estimular que a pessoa, durante a entrevista de narração, passe a descrever. et pour accéder aux dimensions sensibles de l'expérience. E também para aceder às dimensões sensíveis da experiência. Alors, c'est ça que j'ai essayé de formaliser en tant que foi méthode isso d'enquête. que eu tentei formalizar em termos de método de investigação. C'est-à-dire une modalité de guidance de seja, l'entretien uma modalidade de orientação da entrevista fondée sur le principe de régime cinétique baseada texte, no princípio do regime cinético do texto, qui documente les procédés qui permettent de que faire accélérer documenta ou ralentir à os l'extrême la mise en processos mots de l'expérience. permitem acelerar ou desacelerar ao extremo a colocação em palavras das experiências. Alors, comme il me reste 20 secondes, je termine simplement Bom, sur la só tenho 20 diapositive. segundos, então eu vou terminar com esta última imagem. Pour montrer ce que peut donner Para mostrar la mise en forme des données quand on joue o sur les resultado phénomènes da de formatação profondeur de la dos description. dados quando colocamos em jogo os fenômenos de profundidade da descrição. C'est-à-dire que ce que nous avons à gauche, ce sont Seja, o que nós une temos à succession de esquerda séquences qui va de gauche à é droite. uma sucessão de sequências que vão da esquerda para a direita. Et on peut voir que dans l'unité temporelle Podemos 3 et ver après dans la que séquence 6, na unidade temporal 3 e em seguida na sequência 6, il y a la volonté de ralentir à l'extrême le récit. a vontade de desacelerar o relato ao extremo Et d'entrer dans un régime de description détaillée de l'expérience. de entrar num regime de descrição detalhada da experiência. Donc, pour conclure, Para concluir, les travaux que j'ai essayé de conduire et que je souhaiterais poursuivre, c'est os sur trabalhos l'examen que estou fazendo e gostaria de continuar realizando seriam sobre o exame des modes d'enquête qui conjuguent seria examinar os modos de investigação que conjugam récit et approche de la description phénoménologique. narrativas de vida e a abordagem das descrições fenomenológicas. Donc, je m'arrête. Eu vou me deter aqui. Je remercie Agradeço. Madame pour votre traduction. J'espère que ce n'était pas trop Agradeço difficile. às intérpretes pela tradução. Espero que não tenha sido muito difícil. Et j'espère que ce que j'ai dit pouvait être espero que compris dans le format o que eu qui est disse celui de cette journée. tenha Merci beaucoup. sido compreendido dentro do formato dessa jornada. Muito obrigado.
Bom, muito obrigada, professora Hervé, e parabéns pela sua comunicação. Tenho a dar-lhe também os parabéns pelo seu novo livro e agradecer-lhe pelos contributos que nos traz no livro e que nos trouxe agora aqui nesta comunicação, e que nos ajudam, sem dúvida, a aprofundar questões epistemológicas das histórias de vida. Realçou muito a questão da descrição, da narração, das questões da temporalização e da experiência em palavras que se traduz, portanto, em narração. E aqui eu não posso deixar fez-me lembrar a professora Cristine Jossot, que nos deixou há pouco tempo, e que aproveito aqui para, de certa forma, homenagear. O professor Hervé deu-nos também a conhecer obras centrais fundamentais para o conhecimento, para a análise das histórias de vida, e com certeza na segunda parte teremos aqui algumas pessoas a questionar, que nos vão ajudar também a animar este debate. Muito obrigado, professor. Sim, senhor, foi muito bem. E muito obrigada à tradução, foi uma tradução muito clara e penso que todos conseguimos, com certeza, acompanhar passo a passo as palavras do professor Hervé. Muito obrigada. Temos então agora a professora, a doutora Elsa, que é doutorada em Antropologia Social pela École des Hautes Études en Sciences Sociales e que tem pós-doutoramento pelo Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É membro de do corpo editorial de algumas revistas centradas nas questões das histórias de vida. Investigadora que na sua carreira tem estado ligada a diferentes centros de investigação, sendo atualmente associada ao GIS, penso que não disse asneira. Tem trabalhado essencialmente na área dos métodos autobiográficos, a partir da antropologia, com grande ênfase na antropologia das migrações. Para além disso, tem também abordado as questões da identidade, da memória e também das questões da intergeracionalidade, de que nos vai falar também hoje nesta sessão. Professora, muito obrigada por ter aceitado este convite. A um e ao outro, ao professor Hervé e à professora Elsa, peço desculpa dos adiamentos sucessivos da realização desta sessão, mas de facto não foi possível concretizá-la antes, mas estamos hoje aqui, estamos bem aqui com satisfação. Professora, tem então cerca de meia hora para fazer a sua exposição. Muito obrigada, Teresa, muito obrigada. Eu quero agradecer muito o convite da professora Teresa Sarmento para estar hoje aqui neste 7º encontro sobre histórias de vida, intergeracionalidade e construção de saberes. É um prazer para mim encontrar-vos, reencontrar-vos e conhecer ao vivo o meu colega Hervé Breton, da Universidade de Tours, que eu já conheço de nome e como autor ainda não tínhamos tido a oportunidade de nos encontrar. Também é um prazer rever a Letícia Renaud, que fez um pós-doutoramento comigo no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde eu sou investigadora, e que agora é mais uma ponte com os colegas destas redes. Somos uma grande família da pesquisa do biográfico, interdisciplinar, e é com imenso gosto que eu estou aqui. Agradeço também ao PROPED, à professora Alexandra Garcia, a todos os colegas no Brasil e aos meus alunos que estão um pouco por todo o lado online a acompanhar. Devíamos estar a ter aula agora, convoquei-os para virem assistir a este nosso encontro internacional. Muitíssimo obrigada a todos e a todos pela vossa presença e pelo vosso trabalho também. A professora Teresa pediu-me que eu falasse da minha experiência de investigação, como ela já mencionou, no domínio das ciências sociais, nomeadamente a antropologia das migrações e a sociologia qualitativa, e com base em projetos de investigação que eu coordenei, nomeadamente um projeto multissituado, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, junto de portugueses em França, na região de Paris, nos Estados Unidos da América, na costa oeste, New Jersey e Califórnia, e também no Brasil, junto de portugueses em São Paulo, mas também trabalhei com portugueses que foram do Rio, justamente, a encontrar-se comigo em São Paulo, no Museu da Pessoa, a parceiro do projeto. Este foi um trabalho também como um outro projeto que eu desenvolvi
financiado pela Comissão Fulbright, junto da comunidade portuguesa de New Jersey, no Ironbound. Foram projetos que trataram justamente a partir dos instrumentos da pesquisa biográfica, das histórias de vida, do trabalho com histórias de vida, a questão das migrações com um olhar e com um contacto intergeracional. E, portanto, eu construí a minha apresentação de hoje a partir destes 3 eixos, das 3 palavras da vossa proposta: histórias de vida, intergeracionalidade e construção de saberes transdisciplinares. E o que eu vejo na ligação entre estes 3 eixos é uma alimentação recíproca do trabalho com as histórias de vida, a pesquisa biográfica, a questão da intergeracionalidade nos estudos migratórios e a questão da construção de um saber transdisciplinar. E, portanto, eu vou discorrer nestes 3 eixos num sentido progressivo que encontro nas contribuições do trabalho das histórias de vida sobre gerações diferentes em contextos migratórios para a construção de um saber transdisciplinar numa época pós-disciplinar. Muito bem, então, desde logo, primeiro ponto, o trabalho com histórias de vida. O trabalho com histórias de vida nas ciências sociais tem uma matriz, tem uma natureza eminentemente interdisciplinar. Nasceu na antropologia norte-americana do início do século XX, na sociologia qualitativa da Escola de Chicago, desenvolveu-se mais tarde na Europa, sobretudo em contextos francófonos e francófilos, porque não foi só em França, foi também na Bélgica, na Suíça e no Quebec, trabalhou sempre com quadros teóricos das ciências sociais e das humanidades. A filosofia, nomeadamente a filosofia existencialista e hermenêutica, foi decisiva. A educação, a partir dos anos 80, como Hervé Breton mencionou, foi decisiva, e também quero homenagear aqui a professora Marie-Christine Jossot, que foi uma influência para todos nós, para todas nós, e que permanece como uma referência não só como teórica das histórias de vida em formação, no domínio da educação, nomeadamente da educação de adultos, mas como uma referência de pesquisadora e de pessoa especialista no biográfico e no desenvolvimento de métodos biográficos e de uma ética também do trabalho biográfico. Portanto, o trabalho com histórias de vida é um trabalho nascido deste desenvolvimento de diálogos interdisciplinares ao longo da história das ciências sociais e das humanidades no século XX, e nós estamos no século XXI num momento de grande ebulição interdisciplinar, de grandes diálogos e confrontos de quadros teóricos, de referenciais interdisciplinares, transdisciplinares, que autores como Norman Denzin consideram ser mesmo indisciplinar. Portanto, se Ferrarotti, nos anos 80, defendia a ideia do pós-disciplinar, e ele estava avançado no seu tempo, Norman Denzin, já no século XXI, advoga a ideia do indisciplinar, não num sentido destrutivo do diálogo entre disciplinas, mas num sentido construtivo e de análise crítica dos quadros teóricos, de conceitos operatórios, de metodologias, de instrumentos de trabalho e também de articulação entre áreas diferentes de pesquisa e de formação, que também dá título aos encontros do Giro. O trabalho, segundo ponto, entre gerações diferentes, tal como eu o desenvolvi junto de comunidades portuguesas nos países que mencionei, mas também com imigrantes em Portugal de origens muito diferentes e com refugiados, é um trabalho que declina as questões interdisciplinares de formas muitíssimo interessantes. É muito interessante verificar que não só o trabalho biográfico das histórias de vida tem conduções e resultados diferentes de geração para geração. Por exemplo, dou com exemplos concretos. Com a primeira geração de imigrantes em França,
o trabalho biográfico permite conhecer o quadro histórico da imigração portuguesa para a França no século XX, assim como no contexto norte-americano permite desenhar as grandes tendências históricas da imigração açoriana para a Califórnia e da imigração continental mais tardia, nos anos 70, 80, para a costa oeste dos Estados Unidos. Permite conhecer as trajetórias dos protagonistas desses fluxos migratórios. Permite conhecer as suas motivações, que muitas vezes eram motivações potenciadas exatamente por eventos históricos. Nunca esquecer que a imigração portuguesa no século XX, que foi o maior movimento migratório da história da Europa no século XX, era uma imigração, sobretudo de jovens rapazes que fugiam à guerra colonial nas colónias portuguesas, em África, e que fugiam da miséria e do regime ditatorial de Oliveira Salazar. Muitas mulheres também migraram e também há diferenças importantes a declinar em relação aos géneros, não só às gerações, mas aos géneros, aos famosos 3Gs, não é? Geografia, geração e género. Nós hoje estamos aqui debruçadas sobretudo na questão da geração, mas não nos podemos esquecer que também há declinações muito importantes e que a própria geração também determina se a migração é mais masculina ou é mais feminina e, enfim, outras diversidades que podemos também introduzir na nossa reflexão e na nossa discussão depois. Portanto, na segunda geração, nós encontramos outros discursos, outras narrativas sobre o país de origem, sobre a cultura, sobre a língua, sobre a vivência no país de imigração, sobre a relação ao país de origem, sobre a história familiar, e é muito interessante fazer este mosaico composto de imagens das versões da primeira geração, depois com as versões da segunda geração, que são versões não só narrativas, mas também de imaginários e de uma relação diferente ao tempo, ao espaço, à civilização, que nos permite revisitar e discutir conceitos operatórios dos estudos migratórios, no meu caso, de estudos migratórios como identidade, nação, cultura, pertença, país, etc, etc, etc. Portanto, as vozes e as experiências biográficas, as histórias de vida das segundas gerações, dos filhos de quem protagonizou os movimentos migratórios nos anos 60, 70, 80, neste caso, dos meus projetos, porque podíamos também trabalhar sobre portugueses que foram no século, sei lá, polacos que foram no final do século XIX para Santa Catarina, ou de portugueses que foram para o Rio de Janeiro. Portanto, no meu caso é sobretudo século XX. E na terceira geração, na segunda geração, uma questão muitíssimo importante para a nossa reflexão, que é o conflito de gerações. É muito evidente nas segundas gerações o conflito de gerações, que traz ainda outros elementos de análise biográfica para a nossa discussão interdisciplinar e para a nossa construção transdisciplinar. Portanto, vocês estão a ver os fios de diferentes disciplinas que vão cozendo, tecendo a nossa malha analítica, não é? É a história, estudos da memória, a antropologia, a sociologia, a macrosociologia, a microsociologia, a história de vida e informação, com contributos importantíssimos com o trabalho narrativo, justamente, ao qual eu também me converti a partir do início dos anos 2000, e que dá um contributo absolutamente fundamental para esta reflexão transdisciplinar e no estudo das migrações também. A psicologia, a sociolinguística, eu trabalho muito com sociolinguistas e dão um contributo fundamental para esta discussão interdisciplinar e para a construção de saberes transdisciplinares baseados na revisitação de conceitos base. Chegando à terceira geração, eu gostava aqui de citar em concreto o trabalho que desenvolvi junto de estudantes do curso de português, do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Rutgers Newark, onde eu estive como Fulbrighter,
mas também no âmbito do projeto Gulbenkian, porque mais tarde a professora Kimberly da Costa Holton, que é a chefe do Departamento de Estudos Portugueses, integrou também o nosso parceiro multissituado, e eu tive a oportunidade de conduzir rodas de conversa e entrevistas biográficas junto desses jovens que são filhos e netos de imigrantes que foram para os Estados Unidos no século XX. E nestas terceiras gerações nós encontramos ainda uma outra dimensão muitíssimo interessante para a nossa reflexão, que é o maior hibridismo identitário, o maior hibridismo cultural, o multilinguismo, as referências múltiplas, a superdiversidade, para usar um conceito da sociolinguística, que nos ajudam de uma forma ainda mais evidente e mais sofisticada a expandir o trabalho analítico de conceitos absolutamente centrais no trabalho interdisciplinar e no trabalho sobre as migrações. Novamente, a identidade, não é? Quem sou eu quando eu sou filho de uma portuguesa e de um brasileiro, ou de uma mexicana e de um açoriano, também é português, mas é ainda diferente, de uma angolana e de um algarvio. E, portanto, são gerações que trazem novas configurações geopolíticas, novos ingredientes da história, das mobilidades, da história do planeta, da história de cada país, de cada região, e também, não esquecer, muitíssimo importante, da história das comunicações, das telecomunicações e da tecnologia. Portanto, eu acho que há aqui um acompanhamento muito evidente e coerente entre a produção de conhecimento interdisciplinar nos estudos migratórios, com o conhecimento das realidades concretas de gerações diferentes na migração, sejam eles portugueses ou outros quaisquer, e o avanço teórico, epistemológico, metodológico, analítico, de diálogo transdisciplinar para questões centrais na produção de conhecimento. E a relação com a ciência, a história da ciência e a afinação de instrumentos que podem depois ter uma aplicação em políticas públicas e na revisão do status quo, do senso comum e da forma como o imaginário coletivo, as narrativas oficiais, os discursos políticos, dos mídias, etc., retratam estas realidades migrantes. Portanto, fundamental o contributo das histórias de vida para revisitar, desconstruir, reconstruir essas narrativas, porque ilustram as narrativas dos sujeitos que nos confiam as suas biografias, que nos confiam as suas histórias de vida, num trabalho intimista, de enorme respeito e de uma escuta muito atenta e sensível, que nos toca como investigadoras, como investigadores, e isto é também uma discussão interdisciplinar, transdisciplinar, através dos métodos, nos tocam na nossa fibra humana, que também nos permite refletir sobre o fazer ciência, sobre a produção de conhecimento, não só na transdisciplinaridade entre ciências sociais e humanidades, mas também de forma muito importante com as artes. E eu queria trazer esta outra dimensão para aqui. A produção de conhecimento interdisciplinar, com as histórias de vida, a pesquisa biográfica entre gerações diferentes, que nos traduzem mundos e mundivisões e experiências do mundo e da vida e de si e do eu e dos outros e da comunidade diferentes, necessariamente diferentes, também afina instrumentos muito concretos de análise e a nossa concepção do que é fazer investigação, que é, como a corrente das histórias de vida e informação o disse nos anos 80, é também sempre formativo. E como as ciências sociais ajudam a compreender, é também sempre interventivo. Portanto, há uma dimensão pública, cívica, da produção de conhecimento neste diálogo entre as histórias de vida, a pesquisa biográfica e o trabalho entre gerações diferentes, que contribui para a edificação de um corpus teórico, metodológico, epistemológico sobre a transdisciplinaridade. E aqui eu gostava de acrescentar um último elemento,
que é o trabalho e a especificidade do trabalho junto de pessoas em situação de refúgio ou de requisição de asilo, que tiveram que fugir do seu país para, em condições limite, radicais, de ofensa à integridade física e moral e à dignidade, de ofensa de direitos fundamentais, num abismo entre as relações, dos impactos das relações de desigualdade estrutural no mundo e geopolíticas, ou impactos muito concretos nas suas ontologias, nas suas existências, na sua forma de estar no mundo e no cotidiano. A professora Alexandra falou do cotidiano, isto é muitíssimo importante, é que nós podemos encontrar a desigualdade estrutural das relações entre países diferentes no fragmento de um momento da vida cotidiana que pode destabilizar completamente uma pessoa em situações de vulnerabilidade radical, como é o caso dos refugiados e dos requerentes de asilo. E então aqui, o que é que eu gostaria de sublinhar? Nesta ligação entre trabalho com histórias de vida, pesquisa biográfica, diferentes gerações, quer dizer, diferentes experiências do tempo e do espaço, na larga escala, mas também na média e na micro, a experiência de quem teve que fugir de uma guerra, ou de catástrofes naturais, ou de perseguição política, ou de perseguição religiosa, etc., de violações de todo o tipo, é uma experiência limite que ou não pode ser dita, porque é traumática, e essa é a definição mesmo do trauma, a dificuldade de colocar em palavras, ou pode ser dita em condições que têm que ser, por quem faz a investigação, contempladas com muita delicadeza. Há uma vigilância metodológica acrescida de quem faz a investigação junto destas populações, não é? E traduzem os limites, não é? Os limites existenciais políticos, sociopolíticos do que é uma vida, e do que é a vida, e do que é trabalhar sobre vidas e com vidas, e do que é ouvir uma narrativa biográfica, uma história de vida de alguém que viveu, que sobreviveu a um naufrágio, como já me aconteceu a mim, não é? Quer dizer, há uma responsabilidade ética, política, cívica, na escuta de quem faz a investigação de um relato de um refugiado que sobreviveu a um naufrágio no mar Egeu ou no Mediterrâneo, ou que sobreviveu à travessia do deserto, do Saara, não é? Ou que sobreviveu à prisão de Manus Island, na Papua Nova Guiné, como o Beru Burhani tem uma história incrível, num livro incrível que eu e a Letícia já trabalhámos, No Friend But the Mountains. São situações limite que trazem ingredientes ainda mais delicados, analiticamente sofisticados, para pensarmos o que é um país, o que são fronteiras, o que são pessoas, o que são estados, o que é identidade, o que é cultura, o que é língua, o que é capacidade narrativa, o que são as impossibilidades narrativas, etc, etc, etc. O que é a geopolítica, o que é a humanidade, o que é o nosso planeta, o que é a vida neste planeta. Portanto, o que eu gostaria de sublinhar neste elemento mais radical que experiências de vida mais limite, como a dos refugiados, nos trazem à nossa ementa analítica, é isto, é que trazem uma dimensão filosófica para o diálogo transdisciplinar que é absolutamente fundamental. E trazem uma dimensão, de uma forma mais evidente, ética e política do trabalho com histórias de vida em diferentes gerações. E porque também há gerações diferentes entre refugiados do século XXI, eu gostaria de acabar citando um contacto que tive recente com uma jovem síria que vive em Viana do Castelo, em Portugal, no norte de Portugal,
e que participou numa oficina que eu organizei com crianças e jovens, e foi muitíssimo interessante verificar aqui vários aspectos na participação desta jovem síria, que trouxe o véu para a nossa roda por Zoom, via Zoom, trouxe o véu para um grupo de crianças que nunca tinham visto uma menina com véu. E, portanto, ali na prática, foi muito interessante verificar como a diferença daquela menina, que não era uma diferença no papel, uma diferença livresca que nós podemos estudar, mas uma diferença concreta com que nós tivemos que lidar naquele momento e naquele espaço, mesmo que virtual, para tratar de um tema comum. E ela falou da sua experiência de menina síria que veio na situação que todos nós conhecemos para Portugal e que frequenta uma escola em Viana do Castelo e que vivia o tal conflito de gerações que eu mencionei há pouco entre a família, sobretudo o pai sírio, que queria que ela mantivesse todas as tradições da família e culturais do país de origem, da cultura de origem, e os dilemas da vida cotidiana daquela menina na escola, que se sentia completamente isolada e que viveu inclusivamente experiências de humilhação. Foram faladas explicitamente nessa roda de conversa e debatida com as outras crianças. Portanto, vocês estão a ver aqui que se há declinações entre disciplinas e gerações com as quais possamos trabalhar, com as quais trabalhamos nos estudos migratórios, há ainda estas declinações de experiências que trazem confrontações mais acirradas entre culturas, entre línguas, entre referenciais simbólicos. Logo, para terminar e para concluir, há uma necessidade neste diálogo entre estes três eixos do trabalho biográfico, entre gerações e na construção do saber transdisciplinar, de adotarmos modelos analíticos adaptativos, modelos dinâmicos, e também a consciência de que este dinamismo faz avançar a investigação fundamental. Não são faits divers de espíritos poéticos e românticos. Faz avançar efetivamente a investigação fundamental, colocando a empiria ao serviço da revisão conceitual, de enquadramentos teóricos, de novas gramáticas analíticas e de compreensão do mundo e das pessoas e de nós como investigadoras e investigadoras, como produtoras de conhecimento, que no domínio das histórias de vida também é muito colaborativo, participativo. Também contribui para a renovação dos discursos e das linguagens científicas e muito para a desconstrução dos discursos do senso comum. Portanto, discursos do senso comum sobre questões que têm muito relevo social, não é? Como a migração, como a gestão das fronteiras, como o que é ser migrante, o que é a migração, o que são os refugiados, o que é a identidade, o que é a língua, etc, etc. Portanto, eu terminaria com esta conclusão otimista de que, mesmo trabalhando sobre assuntos tão delicados como as histórias de vida e as trajetórias biográficas, saberes de experiência e narrativas biográficas de interlocutores de terreno com quem trabalhamos ali corpo a corpo, com as fragilidades humanas, com as vulnerabilidades perante a lei, a economia, etc, etc. Há esta contribuição efetiva para a construção, para a edificação de um saber transdisciplinar. E se nós quisermos ainda trazer os contributos da dimensão participativa dos nossos interlocutores, seja primeira geração, segunda geração, terceira geração, em contextos migratórios ou de refugiados e requerentes de asilo, certamente este arcabouço teórico, empírico, conceitual será enriquecido e mais, e mais, e mais, porque somos uma rede e uma família global.
as questões de cidadania, obviamente, ainda não mencionei, mas isso é muito importante, não é? E pensar sempre que as questões são sempre micro, meso ou macro. Portanto, se falamos de cidadania global, também estamos a pensar nas implicações que a narrativa biográfica traz para pensar a narrativa, a cidadania local e as identificações regionais. Portanto, eu agradeço muito também a oportunidade que me deram para construir este pequenino edifício reflexivo assente nestas 3 grandes palavras que eu acho que podem dar um contributo muito relevante, muito pertinente para a ciência em geral. Muito obrigada. E eu sei que os meus alunos já têm perguntas que já me estão a dizer aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Elsa, pela sua muito clara e muito motivadora comunicação, tão rica de conhecimento, tão rica de novidade também, e de atualidade, das questões, sobretudo, da migração, que nós sabemos. A professora Elsa falou aqui da migração do século XX, como nós tivemos um peso muito grande nessa migração para o estrangeiro, e como agora também somos receptores de tantos migrantes, sobretudo brasileiros, mas também dos PALOPs e, nesta altura, também de ucranianos, mas propriamente ucranianas com os seus filhos. Também cá tenho uma. Gostei particularmente de que a professora falasse nesta ideia de nós sermos uma rede, uma família global, que transmite, de facto, a noção clara do que é cidadania e de como vive a cidadania. A sua comunicação motivou-nos para a abertura de diferentes dimensões, quer no seu caráter epistemológico, quando falou particularmente das condições ou dos princípios de construção das histórias, dos métodos autobiográficos, particularmente das histórias de vida, não é? Das questões da colaboração e da questão ética, que é fundamental, e muito, muito particularmente nestes métodos em que nós trabalhamos. Realmente isto é central. Nós, quando trabalhamos com alguém sobre uma história de vida, devemos o máximo respeito a essa pessoa e também a todas as outras que se cruzaram e que se cruzam na vida dessa pessoa e que não foram ouvidas, se podiam ou não ser narradas, não é? Fala também de algo que me é muito, muito importante, que é muito caro, que é a questão da interdisciplinaridade em ciências sociais. E quando nós falamos de vidas humanas, naturalmente não podemos falar de uma ciência só para compreender uma pessoa. Nós somos as ciências sociais, as ciências humanas, articuladas com outras ciências, é que dão realmente possibilidade de nós compreendermos, procurarmos compreender cada um daqueles que se nos oferece para nós trabalharmos com base na sua história, nas suas narrativas, na sua história de vida. Isto só assim é um preâmbulo, porque com certeza temos algumas questões agradeço muito. Muito obrigada, eu agradeço e agradeço imenso a sua clareza, a sua riqueza. Quer que responda agora? Com o maior gosto. Respondo rapidamente. Em relação à questão da cidadania global, eu gostava de dizer qualquer coisa, porque uma análise crítica das migrações, dos movimentos de refúgio, desconstrói completamente uma visão celebratória do global. Portanto, quanto mais nós trabalhamos no conhecimento muito direto, não é, das vivências concretas da migração, mais desconstruímos essa visão celebratória do que é o global. E identificamos de forma muito tangível nas nossas entrevistas, no nosso trabalho de campo, nas nossas análises colaborativas, nos nossos formatos participativos, como são as oficinas biográficas que eu tenho vindo a desenvolver desde o início dos anos 2000, também formada por alguém que é muito relevante para mim neste domínio do trabalho com histórias de vida, que é a professora Jeanne-Marie Ruggirat, da Universidade de Rimouski, no Quebec. Foi
completamente formador e transformador para mim, experimentar um método biográfico com ela, que a partir daí comecei a aplicar nos meus projetos de investigação. E quando nós temos esta visão que desconstrói a imagem celebratória do global, nós vemos os abismos, não é? Que existem entre o norte global, o sul global, mas depois os países que no norte global, como o sul da Europa, são o sul do norte, e depois os países que no sul, como a Austrália ou a Nova Zelândia, são o norte do sul, e essa geometria variável, não é? Que mostra as fraturas, os abismos, que traduzem grandes desigualdades sociais entre pessoas e povos, e das relações desiguais também entre países. Nós vivemos numa era da necropolítica, não é? Como diz Achille Mbembe. Vivemos numa era da inimizade institucionalizada, da guerra. Nós vivemos na guerra, em plena guerra na Europa, aberta, e já vivíamos, só que não era na Europa, e portanto não tinha a mesma visibilidade. Não é? No Brasil há uma guerra desde sempre, e é muito interessante verificar como os movimentos migratórios ajudam a compreender as características das comunidades atuais no sul do Brasil, no norte do Brasil, traçando os movimentos migratórios de quem foi levado para o sul e porquê, de quem foi levado para o norte e como e porquê. Compreendemos, não é? O que é o mundo de hoje, e podemos mais facilmente desconstruir essa ideia de globalização. Não? E também, se pusermos em contacto na equação a questão económica da globalização e a questão cultural, nós vemos as grandes dissonâncias nessa visão celebratória do global. Portanto, cidadania global, o que é que nós entendemos por cidadania num contexto atual que é o da inimizade entre os povos, o da criminalização das mobilidades humanas e dos migrantes e dos refugiados, o da violação dos direitos pelas próprias polícias e políticas de fronteira, e as violências que são perpetradas são milhões de pessoas no mundo. E pronto, e isto poderia desenvolver muito, mas não quer dominar a cena. Ficámos-nos por aqui. Obrigada, Teresa. Muito obrigada. Temos então questões? Deixe-me lá ir aqui ao YouTube, ver se a professora Elsa disse que com certeza muitos alunos têm questões a colocar. Sim, podemos ver se tem alguma questão no YouTube. Acho que enquanto isso também podemos fazer alguns comentários aqui, entre nós que estamos na sala. Com certeza. Todas as questões. Assim, primeiramente, queria pensar um pouco com o professor Hervé, que já agradeço muitíssimo, né, pela explanação, e considerando os aspectos que apontou acerca das investigações que conjugam narrativas de vida e abordagens da descrição fenomenológica, pensar particularmente, acho que é algo que é muito interessante para a gente nas pesquisas com os cotidianos, que é a dimensão mesmo da vida na pesquisa narrativa, né? E essa vida é contada como uma história, a história que uma pesquisa quer contar a partir com essa vida, né? Como essas questões se colocariam na sua compreensão na direção do seu trabalho de pesquisa, né? Algo que, assim, me interessaria conhecer um pouco mais. Teria também uma questão para a professora Elsa, mas eu acho que a gente podia, de repente, ouvir o professor Hervé. Professor Hervé? Tradução para ele, será? Não sei se o professor Hervé precisa. La question. C'est-à-dire, en fait, j'ai envie de partir presque de ce que disait eu gostaria de Baudouin, partir do que Jean-Michel Baudouin dizia en fait. na teoria sobre as autobiografias. Je crois qu'il s'inspire, il me semble, Ele se des travaux de inspira Michael Bakhtin sur nos trabalhos de Michael la création Bakhtin verbale. sobre a criação verbal.
Et je crois qu'il résume enfin, E il penso que ele à l'épreuve, en fait, l'épreuve à laquelle trata-se confronter le da narrateur quand il doit entrer dans provação a un qual se récit confronta autobiographique. o narrador quando tem de fazer um relato autobiográfico. Donc, les trois traits que Baudouin Os identifie, c'est traços que trois dimensions de l'épreuve. Baudouin La première, c'est la mise en identifica. mots de l'expérience. A primeira C'est-à-dire, é a il faut que le expressão em narrateur palavras da trouve les experiência, mots pour onde é preciso faire que o passer au narrador langage son vécu. encontre as palavras para expressar na linguagem a sua vivência. Donc ça a été, je trouve, présent dans l'intervention de Mme Isso esteve Lechner, c'est-à-dire presente qu'il y a des na vécus qui apresentação das Elsa Lechner, presque ou seja, ne há trouveront aucun mot pour être dit. vivências que só encontramos alguma palavra para dizer, para expressar, Ou alors, il faudra laisser presque du temps pour ou que então des seria mots commencent preciso à deixar ou dar tempo apparaître para pertinents du que point de as vue du narrateur. palavras possam aparecer como relevantes do ponto de vista do narrador. Et le deuxième trait, c'est les modes de composition du récit, en fait. O segundo traço são os modos de composição da narrativa. C'est-à-dire que finalement, quand un espace Isto est rendu disponible pour significa que le sujet que puisse se quando dire, espaço é disponibilizado para que o sujeito se possa dizer, on pourrait dire qu'il doit s'organiser quand même pour faire en sorte que son ele, récit mesmo assim, tem que se lui apparaisse organizar complet. para que o seu relato, a sua narrativa, lhe pareça completa. Donc, en fonction du temps qui m'est donné pour, Em en função tout do cas, tempo en de que fonction du temps que je disponho pressens disponible pour que je puisse me dire, para il faut que je poder compose. me dizer, eu tenho que compor em função deste tempo. Et en fait, ça, on pourrait presque dire que c'est potentiellement un apprentissage E que de isto, trouver les moyens de composer son récit. potencialmente, é um aprendizado, encontrar os meios de compor a sua narrativa. Et le troisième, c'est O le troisième trait de terceiro, l'épreuve, c'est justement de tenir compte traço é de o fato l'espace ouvert de dans le social levar em pour conta o que le récit espaço puisse accéder à la aberto no communauté. En fait. social para que a narrativa possa chegar à comunidade. Alors là, c'est tout le champ, on pourrait dire, quand on dit le temps, E ça peut être aqui, l'attention qui va quando m'être portée. falamos de tempo, pode ser atenção, Ça va être le cadre qu'on pode ser me também maintient disponible pour que je puisse dire. o quadro que será disponível para que eu possa dizer. Mais je dirais, pour répondre alors du coup directement à la question, Mas quand le narrateur, respondendo diretamente on à pourrait dire, pergunta, compose son récit quando o et narrador adresse son récit à autrui, compõe a sua narrativa e dirige essa narrativa a outrem, on pourrait dire que ces deux opérations sont une occasion pour lui de s'apercevoir essas duas operações são para ele uma oportunidade de se dar conta, de perceber comment il a interprété les événements qui lui sont arrivés dans son existence. a maneira como ele mesmo interpretou os elementos que chegaram à sua existência. Donc, dans cette perspective, peut-être E la nessa dimension formatrice du perspectiva, récit de vie, talvez a dimensão formadora de narrativas de vida elle est contenue dans le travail de esteja relecture contida no trabalho de releitura. qui est réalisé au moment de l'écriture et de l'expression. Trabalho este realizado no momento da escrita e da expressão, Mais elle est aussi contenue notamment dans les séminaires mas d'histoire de também vie contida nos seminários de história de vida, par la réception des récits d'autrui, en fait. mediante a recepção, o recebimento das narrativas dos outros. Parce que finalement, quand j'entends Porque autrui dire son récit de finalmente, vie, quando eu ouço, escuto uma outra pessoa dizer a sua narrativa de vida, j'en apprends pas seulement sur les autres vies que la mienne,
Eu não aprendo apenas sobre outras vidas além da minha, mais autrui m'aide à mieux me comprendre potentiellement. mas essa outra pessoa me ajuda potencialmente a melhor me compreender a mim mesmo. Ça, c'est la phrase que j'aime. Bon, comme Gaston Pinault a été mon professeur, Como Gaston j'ai une Finot petite foi meu affection particulière. professora, eu tenho, assim, digamos, um carinho especial por isso. Mais je trouve ça, quand il dit qu'il n'y a pas plus universel que la singularité des vécus, Quando ele diz que não há nada mais universal do que a singularidade das experiências vividas, il y a l'idée que plus le narrateur fait son récit en tenant compte de sa singularité, et potentiellement plus il a trouve ideia é place que dans la communauté humaine. mais o narrador leva em conta as singularidades na narrativa, mais ele está próximo da comunidade humana. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais Não sei se je suis respondi a venu à la question, pergunta. pardon. Eu penso que sim, de qualquer forma, quem a colocou será a Oui, Alexandra. Merci. je pense, oui, que vous l'avez répondu. Tereza, acho que há duas questões aqui também no chat, vindo do YouTube. Não estou a vê-las. Aqui, Eu posso ler, posso lê-la. Força, Ok. força, professora Alexandra. Se preferir. Não? Há aqui uma questão de Regine Gang. Ela comenta que foram exposições riquíssimas de ambos os professores e agradece a oportunidade de participação. A pergunta seria: qual o maior desafio do investigador com as histórias de vida dos investigados? E depois tem aqui ainda uma questão, acho que vou trazer todas logo, porque ela se dirige à professora Elsa. Aqui. Sim. Narrar algo sobre os outros é fácil porque temos tanta dificuldade de narrar sobre nós mesmos. E porque haveria uma tendência de desvalorizarmos tanto a nossa história de vida. Interessante. Posso responder? Posso? Sim, com certeza. À vontade. Obrigada. Então, eu quero agradecer as perguntas que me inspiram e rapidamente para a Regina, o maior desafio são vários desafios. Há desafios teóricos, há desafios metodológicos, há desafios deontológicos e há desafios éticos e técnicos. Portanto, não há só um desafio. Isto aqui daria para desenvolver um curso, mas rapidamente temos que pensar na especificidade do trabalho biográfico para depois prosseguir o caminho até à eventual resposta destes desafios, destes diversos desafios que eu identifiquei. Portanto, não há um só. Muito bem. Depois podemos desenvolver isso. Agora, em relação à pergunta da Rita, acho muito interessante, Rita, e acho que a resposta é cultural e circunstancial. Quer dizer, há culturas que são mais facilmente premiáveis à produção de narrativas biográficas e autobiográficas. E é interessante verificar que a própria nomenclatura, a própria terminologia é diferente em diferentes contextos culturais. Por exemplo, no Brasil é mais recorrente ouvir pesquisa autobiográfica. Na Europa fala-se mais de pesquisa biográfica e estes posicionamentos terminológicos traduzem posicionamentos simbólicos e culturais diferentes, traduzem também tradições diferentes. No contexto anglo-saxónico, mais cedo foi mais fácil encontrar produções biográficas e autobiográficas na literatura, nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, e também a história oral desenvolveu-se nos Estados Unidos nos anos 40, não é? Onde foi criada, nomeadamente, a Associação, em 1948, de História Oral, e depois editada uma revista nos anos 70.
especificamente dedicada à história oral. Portanto, nas diversas disciplinas, nas diversas tradições, há também esta questão cultural que é muito importante. Por exemplo, em Portugal, a professora Teresa Sarmento com certeza concorda comigo, e estamos as duas um bocadinho nesse mesmo movimento, há muita resistência, não é? Mesmo na tradição francesa, le moi est haïssable. Durante muito tempo, le moi était haïssable. E, portanto, foi preciso haver uns corajosos teóricos e foi preciso haver um diálogo interdisciplinar. Isto é fundamental. Juntar filósofos com sociólogos, com antropólogos, com pessoas da educação, para produzir um miolo teórico que edificou a transdisciplinaridade, as histórias de vida e o trabalho biográfico nas ciências sociais e nas humanidades. Portanto, é muito cultural, Rita. E também, se é um homem, se é uma mulher, se é um indígena, se é um... não é? Portanto, todas estas interseccionalidades. Em termos profissionais, não é? Também. Em termos de habilitações, quem é que se dispõe mais a falar? Normalmente exatamente. Pessoas mais, não é? Há a questão do poder na enunciação. Há a questão do poder, Ferrarotti falava na socialização do poder no trabalho biográfico, não é? Por isso é que ele estava muito à frente no tempo dele. A socialização do poder, não há trabalho biográfico a sério, que não seja um exercício de cidadania, de socialização do poder, porque as relações sociais são estruturalmente desiguais, porque os estatutos sociais são desiguais, e, portanto, para nós ouvirmos o outro, do alto do nosso privilégio, ou como académicos, ou como europeus, ou como do norte global, ou como brancos, etc, 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 não é? É preciso um exercício de consciencialização política e de conhecimento interdisciplinar e de empatia. É preciso a empatia. E depois há instrumentos muito práticos que facilitam ou dificultam o trabalho biográfico, a narrativa de vida, e a escuta e a produção. E nós, nas oficinas biográficas, afinamos estes instrumentos da escuta e da produção narrativa, treinamos. Eu costumo dizer que para se fazer investigação biográfica, para se fazer pesquisa com histórias de vida, seja nas ciências sociais, no domínio da pesquisa ou da formação, é preciso passar pelas experiências metodológicas. Não é completamente honesto fazer pesquisa biográfica sem ter passado pela experiência da produção de uma narrativa e de pensar o coletivo, pensar o social, pensar os grandes temas da sociedade e da vida humana em conjunto. Portanto, há este efeito prismático, não é? Do trabalho narrativo e biográfico em grupo que nos forma a ouvir e a produzir uma narrativa sobre nós. Gostava só de acrescentar um último elemento. Com certeza, com certeza. Ponho-me a falar e isto não, mas fala bem, paixão. Desculpa, obrigada. Não quer ser chata, atenção, não quer ser chata. É a questão da escuta. A escuta é um instrumento que pode e deve ser treinado em quem faz investigação biográfica e trabalho com histórias de vida. A escuta, a empatia e olhar o outro ou outra como, já a filosofia diz, não é? Eu sou o outro noutras circunstâncias. E, portanto, essa capacidade de descentramento, essa consciência das posicionalidades inevitáveis por causa da língua, da cultura, do sexo, da idade, do género, da educação, da formação, etc, 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 não é? Dos nossos referenciais simbólicos, do habitus, etc, etc. As posicionalidades permite-nos estar na escuta com uma consciência muito aguçada da hospitalidade no trabalho de escuta. Não é? Do respeito, do não julgamento imediato daquilo que acabamos de ouvir, etc, etc. Não sei se respondi, mas são temas complexos que vocês trazem. Quem tem interesse pela nossa história de vida e porquê? Não sei se o Hervé quer responder.
Hervé? Euh, non mais, comment dire, je crois que ça a été suggéré hein, par Eu acho que isto já foi la présentation mencionado de e Elsa, sugerido na apresentação da Elsa. c'est-à-dire, juste, je fais un petit... Oui. On pourrait dire que c'est une forme de recherche qui demande une attention Poderíamos particulière, dizer que é um tipo de pesquisa que attention à requer la uma singularité, hein. atenção particular, uma atenção à singularidade, À la singularité de l'expérience. à singularidade da experiência. Et je pense que peut-être c'est pour refaire le lien E eu entre penso que formation et talvez recherche. para Et peut-être qu'il y a refazer esse nécessité vínculo d'avoir entre vécu en fait formação e une pesquisa, approche en première personne, on pourrait dire, haja essa c'est-à-dire d'avoir necessidade fait de soi-même ter l'expérience du récit pour développer une sensibilité vivido, de ter à feito a la experiência da narrative, narrativa para c'est-à-dire desenvolver uma à la sensibilidade, compréhension de ce que porte la ou seja, densité des récits de vie. Parce que compreensão de tudo aquilo que carrega a densidade peut-être que das narrativas de la dimension vida. complexe est très intégrée en Talvez fait a du récit de vie, dimensão complexa e muito peut integrada provoquer da narrativa de lors vida des premiers contacts ou des premières approches possa un provocar effet nos primeiros de masse, au contatos sens où c'est compact, et peut-être efeito maciço no à sentido de appréhender ser compacto, pour la recherche notamment. Et peut-être que para pesquisa, on porte un peu entre ça outros, dans e nos travaux à Tours. talvez Il y a l'idée que se former par le haja récit, também c'est aussi se former à la recherche narrative par certains aspects. a C'est-à-dire se ideia de préparer à pouvoir preparar accueillir et à travailler para a de pesquisa manière narrativa, pertinente et para aussi poder prudente avec acolher les uma approches certa narratives dans un champ de prudência, recherche. ter uma certa Après, abordagem juste pour ajouter, narrativa. en fait, le récit, c'est presque une E, pratique anthropologique. finalmente, Qui a s'intéresse au narrativa récit é de vie, quase uma prática depuis la nutrition, en antropológica. fait, c'est une pratique Então, é uma qu'on prática travaille hein, quand on fait que se trabalha, le récit de la journée de travail. como fazemos, por exemplo, a narrativa do dia de trabalho. Qui travaillait sur les récits de vie des navigateurs. Colega que trabalhava sobre as narrativas de vida dos navegadores, quando chegam ao porto, eles fazem a narrativa da travessia. São todos esses saberes que foram constituídos juntos. Então, uma dimensão antropológica, ou uma narrativa de si mesma, uma narrativa de vida. Bom, potencialmente é muita gente. Muito obrigada. Não sei se a professora Elsa quer acrescentar alguma coisa. Não, eu gostava de responder à pergunta sobre a arte, se for possível. Pode ser? Sim, sim, com certeza. Pronto. A pergunta é, deixa-me ver se eu, interessante, alguém escreveu. Como vocês percebem o papel das artes no contexto da produção de saberes transdisciplinares que envolvem as histórias de vida? Este é um tema que me interessa muitíssimo, sempre me interessou e cada vez mais. Num dos livros que nós publicamos sobre um projeto que desenvolvemos no SES junto de comunidades migrantes de origens muito diferentes na cidade de Coimbra, eram umas 12 nacionalidades diferentes, convidei um professor da antropologia visual para ser consultor do projeto, o professor José Ribeiro, da Universidade Aberta do Porto, e ele escreveu, e dois colegas, um colega da Sapiência de Roma e uma colega canadiana que trabalham com cinema documentário.
eles deram um contributo muito interessante, inclusivamente um dos capítulos do livro, que desenvolve um pouco esta questão, mas eu gostava de acrescentar uma outra dimensão ainda que eu tenho vindo a identificar, sobretudo com o teatro, o lado performativo do trabalho com histórias de vida, produção narrativa e pesquisa biográfica, a questão da performatividade. E acho que a resposta vai no sentido, para além de serem percursos de investigação e de busca extremamente interessantes, muito estimulantes e criativos para quem faz investigação, e que, de certa maneira, consubstanciam uma coerência teórico-prática entre os valores de justiça social, a ideia de que fazemos uma ciência pública, de que produzimos conhecimento na academia que tem impactos na sociedade e nas políticas públicas, etc., que são formadores e transformadores e da ação social, como defendia Gaston Pinault e defende. As artes trazem novas linguagens, trazem novas formas de expressão para o nosso trabalho, trazem novas gramáticas, referenciais simbólicos, instrumentos de análise, contextos de investigação, como por exemplo o teatro bilingue, com o qual eu também já trabalhei, com uma colega da Universidade de Paris-Nanterre, professora Graça dos Santos, que tem um grupo de teatro bilingue, o CAILA, que é um teatro francês-português, ela própria, filha de imigrantes portugueses, e catedrática de estudos românicos na Universidade de Nanterre. São instrumentos que nos dão... que nos desenvolvem ainda mais a sensibilidade metodológica, a sofisticação teórica e uma análise crítica das questões que estão a ser tratadas nas histórias de vida. E há outra coisa, as artes são vida. As artes são vida em ação, em expressão, são expressão de vida, não é? São a poesia da vida. Cantar, dançar, representar, são a vida. Então é uma outra dimensão extremamente interessante do trabalho com histórias de vida e pesquisa biográfica, que é pôr em ação essa dimensão quase ritualística, performativa da vida e das histórias de vida e das narrativas de vida. Portanto, há esta coerência teórico-prática, há um trabalho de ser consequente com as nossas próprias teorias e com os nossos princípios de ação como investigadores. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada. Não sei se não vejo aqui mais nenhuma questão. Está aqui mais uma. Tereza, poderia fazer um comentário aqui? Sim, sim. Agora para a professora Elsa. Assim, gosto muito de pensar assim, na direção dessa perspectiva indisciplinar, né, com as narrativas, porque, como pesquisadora do campo das pesquisas com os cotidianos, né, a gente sempre é lembrada, como diz uma colega brasileira, que o cotidiano é desobediente. Então, me parece uma perspectiva muito coerente com se pesquisar os movimentos dos cotidianos, né? E também os chamados 3Gs, né, que trazes na tua fala, que parecem muito pertinentes quando a gente particularmente pensa nos processos de formação, né, considerando assim as dimensões de um país como o Brasil e também a grande presença do gênero feminino, né, entre os docentes. Então, parece que são aspectos muito coerentes para nós, né, especificamente. E, assim, gostava muito de pensar com sua fala a contribuição específica da relação entre esse miudinho dos cotidianos que emergem nas histórias de vida, nas narrativas, e as compreensões macroestruturais, sem, no entanto, se deixar seduzir pela ideia de qualquer generalização, né? E, ao mesmo tempo, nas nuances, né, que a vida que emerge com as narrativas apontam, quando pensamos as potencialidades mesmo epistemológicas e políticas
que pulsam nesses cotidianos, né, que esses cotidianos guardam. Muito bonito, Alexandra. Quer que eu faça algum comentário? Ou... Se quiser, sim, fique à vontade. Fico feliz de ter suscitado o seu interesse e estabelecer este diálogo sobre essas questões tão importantes. Eu acho muito relevante sublinhar esta natureza interescalar do estudo com histórias de vida, não é? É sempre micro, meso, macro, e portanto nós podemos estar a trabalhar na filigrana dos cotidianos, das narrativas cotidianas, e estar a ver o quadro mais vasto, não é? Da história, o tal panorama de fundo, dos retratos, dos contextos, dos macrocontextos, etc, etc. E, portanto, é um trabalho muito completo, no fundo, não é? Um trabalho analítico muito completo, porque uma palavra pode ilustrar um momento histórico, não é? E um momento histórico pode determinar um percurso biográfico. Olhem a história dos milhões de refugiados, não é? Ou desde logo, resultados eleitorais, como podem determinar a vida das pessoas em termos muito concretos, muito da vida cotidiana. Decisões que pessoas com poder de decisão sobre as nossas vidas podem determinar completamente, não é? O nosso contributo para a sociedade, por exemplo. Portanto, é um trabalho de filigrana, mas muito equilibrado entre estas diversas escalas e dimensões. E também diversas temporalidades. Isso também é muito importante. Obrigada. Bom, não sei se há mais alguma questão. Penso que foi uma sessão muito rica, sem dúvida, que nos trouxe aqui sobre questões epistemológicas, sobre a questão da atualidade das histórias de vida, destes métodos, e também as questões do humanismo que subjaz a estas questões e que é fundamental, com certeza, para todos nós que estamos integrados nesta rede de investigadores da área das histórias de vida. E é isso que nos apraz, é isso que nos agrada particularmente, é isso que nos faz continuar a ligarmos-nos, a falarmos, a convivermos e, sobretudo, a aprofundarmos o nosso conhecimento nesta área, que é uma área que, ao mesmo tempo, é uma área de investigação, é uma área de formação, é uma área de desenvolvimento pessoal e social. Quero agradecer muito ao professor Hervé, à professora Elsa, a vossa disponibilidade por estarem aqui, por partilharem conosco tanto do vosso saber, algum do vosso saber, e com certeza motivando-nos para participarmos, para lermos o novo livro do professor Hervé, para estarmos atentos aos ateliês biográficos que a professora Elsa tem feito aqui em Portugal, e falou agora aqui neste aspecto fundamental que é esta questão da temporalidade, esta questão da história, e cruzando um bocadinho com a pessoa que há um bocado perguntava quem é que se interessa da nossa história. Nós somos parte da história e os tempos que estamos a viver mostram como este tempo é diferente, e nenhum de nós pensava ser ator em tempos destes tempos de guerra, destes tempos de pandemia, e que seja extremamente importante deixarmos também parte da nossa história relatada, seja em histórias de vida propriamente, em narrativas autobiográficas, seja também no contributo que damos para o conhecimento, para a reflexão sobre estas matérias, seja em publicações, seja em seminários como este que estamos agora aqui a concretizar. Muito obrigada a todas, muito obrigada ao professor Hervé, muito obrigada a todos, e depois coloquei também aqui no chat e no YouTube também a indicação de um SIMPAC, terceiro SIMPAC, que vamos realizar para a outra semana aí no Brasil. Vai ser um momento novamente de encontro, tal como teremos também um encontro em Paris, não é, professor Hervé? No fim de fevereiro, penso eu, não é isso? Ou não está a ver qual é? Ok, mas depois então nós comunicaremos. Há sempre, é bom comunicarmos. Fin février, organisé par Paris 13, je crois.
avec Christine Delory et les collègues Maria Placenti e Eliseu Clementino. Por Christine Delory e outros colegas. Sim, sim. Sim, senhora. Bom, então, muito obrigada a todos pela presença, e muito em particular ao professor Hervé e à professora Elsa. Merci a toutes de votre E présence. a todos os colegas. Também muito obrigada aos tradutores, que fizeram aqui um trabalho essencial, e às organizadoras deste evento, aos membros da equipe técnica que suportam isto à distância, né? E voltaremos a encontrar-nos com certeza, porque continuamos ligados por esta rede, que é interessar-nos pela vida uns dos outros, Exatamente. destes aqui e dos outros que fazem parte também da nossa vida. Muito boa tarde, então. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada aos presentes. E muito obrigada, Teresa, por organizar esse encontro. Merci, Teresa, d'avoir organisé cette rencontre. Obrigada, professora Elsa Leste, professor Hervé Breton, por suas contribuições. E nos acompanhe nas redes para os próximos giros. Com certeza. Obrigada, até à próxima. Obrigada.